Olá pessoal, mais uma vez o nosso bom e velho jargão, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. E dando sequência aos nossos estudos sobre os mecanismos de reação via eliminação, E1 e E2, nós vamos tratar um pouquinho nesse vídeo sobre as questões da estereoquímica das reações E2, ok? Então, antes de mais nada, vamos revisar algumas coisas que a gente falou no vídeo anterior. Então, a eliminação E2 difere da E1 em alguns aspectos. O meio básico, né, é um deles. O meio básico forte, como alcóxidos ou hidróxidos, geralmente tendem a conduzir as reações por eliminação de segunda ordem. Um mecanismo concertado, envolve uma única etapa, com a abstração do hidrogênio beta, formação da ligação π e eliminação do grupo abandonador. As reações de eliminação de primeira ordem é o mecanismo ocorre em duas etapas, com formação de carbocátion na primeira etapa e posterior abstração do hidrogênio do carbono vizinho ao carbono onde está alocada a carga positiva no carbocátion, ok? Então, com relação à estereoquímica das eliminações de segunda ordem, medidas experimentais vêm sendo comprovado que a eliminação ela ocorre quando a posição entre o hidrogênio do carbono beta e o grupo abandonador, está numa conformação antiperiplanar, ok? Então vamos lembrar um pouquinho da análise conformacional e observar aqui. Eu tenho esta conformação eclipsada e esta conformação aqui guia estrelada. A posição desse grupo X e desse hidrogênio beta é uma posição antiperiplanar, uma conformação antiperiplanar, ok? Então, experimentos vêm confirmando que em reações de eliminação, a conformação preferencial para que ocorra a E2 é a antiperiplanar. Tá? Não é a simperiplanar, tá bom? Não é a simperiplanar, tá? Por questões de melhor interpenetração dos orbitais, porque você observa que os orbitais híbridos sp3 vão passar a ser sp2, né? Você vai gerar um alceno e essa posição ela é a preferida, tá? Uma conformação estrelada do tipo antiperiplanar. A base abstrai o hidrogênio beta, forma a ligação π e expulsa aqui o grupo abandonador, ok? Bom, sabendo disso, eu vou começar com um exemplo, tá? Observa aqui. Eu tenho a molécula 1R2R, um bromo 1,2 de fenilpropano, aqui. E do outro lado, eu tenho uma 1S2S, um bromo 1,2 de fenilpropano. Isto é, eu tenho como substrato aqui 1R2R, 1S2S, eu tenho os enantiômeros entre si, ok? Quando eu faço o tratamento desse substrato com etóxido de sódio, meio básico, forte, então trata de uma E2, eu chego a um produto único Z, igual ao obtido com a reação do metóxido com o seu respectivo enantiômero SS, ok? Então, tanto faz parte desse, quanto faz parte desse. Eu realizar um E2, eu gero um único produto Z. Diferentemente, se eu parto de um substrato 1S2R, ou de um substrato 1R2S, também enantiômeros entre si, eu chego agora a um produto que é diferente do lado de cima. Eu chego a um produto de configuração relativa E. Então, tu observa que esse e esse são diastereoisômeros. E cada diastereoisômero produz um estereoisômero diferente, né? Então, quando você parte de um determinado estereoisômero e chega a um único estereoisômero, né? Você observa aqui, ó, esse estereoisômero só gera o Z. Esse estereoisômero só gera o E. A gente vai dizer que a E2, essas reações de E2, elas são estereosseletivas. Então, há um exemplo aqui, não de regioseletividade, mas um exemplo de estereoseletividade. Quando é que ocorre isso? Quando, a partir de um determinado estereoisômero, eu produzo um estereoisômero particular. Ok? Então, a partir de um estereoisômero, eu tenho um estereoisômero desse diferente. Ó. Cada estereoisômero gera um estereoisômero diferente. O RR gera o Z. O SR gera o E. Olha que legal. Então, qual é a explicação dessa diferença de produtos? Então, vamos com muita calma nessa hora, tá? Vamos com calma. Olha só.
Quando eu analiso o substrato RR, né, eu coloco aqui o observador nessa posição, tá ok? Eu desenho a sua conformação, a sua projeção em Newman. Então você observa aqui, ao observar aqui, eu tenho essa conformação em Newman, tá? Quem não lembra de desenhar a conformação em Newman tem que relembrar um pouquinho da química das análises conformacionais, ok? Então, quando eu coloco meu observador aqui, eu tenho essa conformação. E quando eu tenho o substrato SS e coloco o observador aqui, eu tenho essa conformação. Se você observar, aqui eu tenho a base, é a mesma, né? A base é a mesma para ambas as reações. E aqui eu tenho o estado de transição e o produto. Você observa que os produtos são iguais. Olha só, quando a base abstrai esse hidrogênio e sai esse grupo abandonador, eu tenho duas fenilas do mesmo lado, ó. Tem aqui a dupla, esse carbono, e o outro lado de trás você não vê, né? Tem uma dupla aqui, e que eu tenho duas fenilas para o mesmo lado, hidrogênio na frente, aqui, ó, e metilo lá atrás. Tem um produto Z. Da mesma forma acontece aqui, ó, quando ele abstrai, gera um produto Z. Olha só, qual foi a informação que eu dei anteriormente a vocês? Que toda reação de E2, ela ocorre quando a conformação está antiperiplanar. Observa aqui na conformação que eu tenho exatamente o grupo abandonador e o hidrogênio lá atrás, ó, em posição antiperiplanar. E esta é a favorável para que ocorra E2. Tá? Então, olha que legal. Está aqui o produto formado. Agora eu vou dar um novo exemplo para vocês. Olha, agora não mais o RR e o SS. O 1S2R. Ó, coloquei o observador, desenhei a projeção de Newman. Aqui você observa de novo a relação entre o grupo abandonador e o hidrogênio do carbono beta. E quando a base abstrai, né, eu vou ter um produto E. E a mesma coisa ocorre com um R e um S. Ó, coloco o observador aqui. Tenho aqui a minha conformação. Hidrogênio e bromo estão em posição anti, que é a favorável para E2. A base abstrai o hidrogênio e libera o grupo abandonador. Tá vendo? Ó, gerando produtos onde as fenilas estão em lados opostos. Ó. Fenila, hidrogênio e um carbono. Aqui, ó. Fenila e o hidrogênio e um carbono. No outro carbono, do lado da fenila tem uma metila. Aqui, ó. Do lado da metila tem uma metila. E do lado do hidrogênio tem uma fenila. Do lado do hidrogênio tem uma fenila. Tá vendo? Então, aqui justifica o porquê há essa estereoseletividade, tá? Mas não pode esquecer, tá? A conformação preferível para que haja a eliminação 2, a E2, é uma conformação antiperiplanar. O grupo abandonador e o hidrogênio beta tem que estar em posição antiperiplanar, ok? Bom, aí tem um exercício de fixação aqui, ó. Está na lista de exercícios de vocês. Para cada reação abaixo, dê os produtos de eliminação. Se os produtos puderem existir como estereoisômeros, indique quais estereoisômeros são obtidos. Então, olha só, dê os produtos de eliminação. E aqui eu tenho a reação. É 2R, 3S, 2-cloro, 3-metil-pentano, mais metóxido. Bom, se é metóxido, meio básico forte, a gente entende que é 2, tá? Então, a primeira coisa a fazer é desenhar essa molécula, né? Então, eu estou aqui com ela desenhada, né? Ela é pentano, então 1, 2, 3, 4, 5, 2-cloro, 3-metil. Então, 2-cloro, 3-metil. Olha aí, então eu tenho a 2-cloro, 3-metilpentano. O 2R e 3S, eu coloco aqui as ligações para frente, faço a regra de Canning-Gould-Prelog para nomear RS, tá? E aí está aí a molécula 2S, 3S. Bom, desenhando ela certinho, qual é a minha dica para vocês? Ó, para desenhar a projeção de Newman. Ou você coloca o observador aqui, ou você vai dar uma ajeitadinha nessa fórmula aqui, tá? Eu vou girar um pouquinho para cá, é só deitar um pouquinho para que eu tenha essa forma aqui, ó. Tá bom? E coloco aqui a minha observação, meu olho observador, tá vendo? Então, ou você observa aqui, ou dá uma ajeitadinha nela para cá, para que ela fique assim, e você observa aqui o carbono, tá? Então, fazendo isso, eu desenhei aqui a conformação projeção, ó. Aqui, ó, metila para baixo, cloro para frente. Se o cloro está para frente, o hidrogênio está para trás, não é isso? Aqui, ó. Quem é que está no mesmo lado do cloro? Metila lá atrás, ó, metila lá atrás.
E na cabeça do boneco está o quê? CH2 e CH3. Então está aqui, ó, CH2 e CH3. Tá bom? E se a metil está para frente, para trás aqui está quem? Hidrogênio azul, tá vendo? Quando você olha para cá, você já observa que o hidrogênio beta e o cloro estão em posições antiperiplanares. Ótimo, é isso que a gente queria. A eliminação E2 vai ocorrer assim. Só que às vezes para desenhar o produto você não gosta muito de visualizar assim. Então eu só preciso ajeitar aqui, ó, o desenho para colocar dessa forma, tá? E aí colocando dessa forma, a base vai vir abstrair. Eu coloco sempre o hidrogênio em cima e o cloro aqui embaixo. Eu tenho um produto E. Olha aí que legal. Quando é eliminado esses dois átomos, então eu tenho em um carbono metila e hidrogênio, olha só, metila e hidrogênio, dupla, e no outro lá atrás eu tenho o quê? Metila e etila. Pronto, metila e etila, produto E. Ok? Belezinha? Agora, se eu quiser desenhar agora, dá 2R e 3S. 2 cloro, 3 metilpentano mais um metóxido. Como eu faria? Para esse vídeo e tenta fazer sozinho, com base no nosso exemplo anterior, tá? E aí eu vou dar uma esperada, tá bom? Para esse vídeo para a gente continuar. Bom, conseguiu fazer? Então vamos lá mostrar o nosso gabarito. Olha só. Tá aqui. Desenha a molécula, tá? Correta. Melhora a posição dela para colocar o visualizador, o observador. Desenhei aqui a conformação. Quando eu desenho a conformação, caros alunos, vocês observam que o cloro ele não está antiperiplanar com o hidrogênio. Então eu preciso redesenhar, olhar um equilíbrio conformacional entre essa conformação e essa conformação. Ó. Como é que eu desenho essa outra, professor Cláudio? Olha, tu vai ter que desenhar a conformação que coloca o cloro antiperiplanar o hidrogênio. Isso aí está correto, ok? Então o que é que eu faço? Eu fixo a posição do da frente. Você olha aqui, para essa conformação e essa, eu fixei, ó. Tá vendo? E eu vou só rodar aqui a parte de trás de modo a colocar esse hidrogênio aqui. Então, ó, se eu rodar no sentido horário e colocar esse hidrogênio aqui, essa metila vem para cá e esse etil vem para cá. É o que está aqui. Ó. Quando eu faço isso, eu tenho agora hidrogênio e cloro antiperiplanar e pode ocorrer a eliminação. Só que assim eu não gosto muito de ver. Eu reorganizo esse desenho assim, ó. Não tem tanto problema, tá bom? E aí, quando a base abstrai o hidrogênio, forma duplo, expulsa o grupo abandonador, gerando um produto Z. Olha só que legal. Lá a gente tinha uma reação que gerava E, e aqui a gente tinha uma reação que gera Z. Cada estereoisômero gera um estereoisômero diferente. Daí essas reações G2 são consideradas estereoseletivas, ok? Maravilha? Bom, aqui eu tenho um exemplo agora não mais com compostos acíclicos, mas com compostos cíclicos, com ciclohexanos substituídos. Então, observa que eu tenho aqui uma conformação X, onde o cloro está na equatorial, e eu tenho aqui um cloro interconvertendo a cadeira, um cloro na axial. Aí você me diz, professor, a mais estável é aquela que coloca o cloro na posição equatorial, é assim que a gente aprendeu lá em análise conformacional, certo? Só que você vai observar o seguinte, que quando eu analiso o X, a conformação X, ó, eu analiso a conformação X, ela não é preferível a reagir no E2 porque ela não tem nenhum hidrogênio que esteja antiperiplanar ao grupo abandonador. Ó, esse hidrogênio está axial, isso aqui está equatorial, então não está antiperiplanar. Esse aqui está equatorial e o cloro está equatorial, então aqui está sim, né? Está sim, uma posição sim, não uma posição anti. Tá bom? Então, quando você olha para cá para o lado, no carbono beta, então eu tenho equatorial e axial, e aqui equatorial. Então, como não tem nenhum hidrogênio beta que esteja antiperiplanar ao grupo abandonador, essa reação não reage com conformação X. E olha que ele é mais estável. Ela vai acontecer aonde? Na outra conformação Y, onde eu tenho aqui, ó, carbono alfa, carbono beta. E aqui também é carbono beta. Então, eu tenho duas possibilidades. Dois hidrogênios em axial que estão anti em relação ao cloro. Então, aqui a base vai abstrair esse hidrogênio, ou esse, tanto faz, são equivalentes, esses carbono beta, né? E vai gerar aqui o ciclohexeno. Olha que legal. Tá bom? Então, a gente continua com aquela exigência estereoquímica. A conformação preferencial para E2 precisa ser a antiperiplanar. Ok? Então, quando você olha agora essa molécula aqui, ó, você observa aqui as duas conformações. Essa aqui você tem cloro na equatorial,
né? Hidrogênio beta está na equatorial, então aqui nada, não tem nenhuma relação anti. E aqui você tem uma relação anti, ó, carbono beta aqui, hidrogênio em axial para baixo e aqui cloro axial para cima. Então, você vai observar que a B, sim, ela pode reagir. Não tem somente esse hidrogênio aqui, nesse carbono beta, porque esse aqui que estou apontando para vocês também é beta, ó. Tá vendo? Então, aqui é beta, tem na axial. E aqui também é beta, tem na axial. Então, você pode ter dois produtos diferentes. Ô, professor, por que dois produtos diferentes? Porque esse carbono beta que eu estou apontando aqui, ó, ele é diferente desse. Então, vai gerar dois produtos. E a gente já vem discutindo que o produto majoritário é aquele que gera o alceno mais estável. Tá bom? Mas conseguiu aí a formação de produtos porque existia hidrogênios antiperiplanares aos seus grupos abandonadores. O grupo abandonador, cloro, tá bom? Um exemplo agora de um trans, está aqui, com formações C e D postas, e você vai observar aqui que na conformação C, cloro na equatorial, hidrogênio na axial na equatorial não tem, aqui nesse carbono beta também não tem. Olha para o D. O D você tem aqui um hidrogênio que está anti ao cloro. Então, aqui há a possibilidade da base abstrair esse hidrogênio aqui, formar a dupla e expulsar o grupo abandonador, gerando este respectivo produto. Tá bom? Então, antiperiplanar é a palavra-chave para eliminações de segunda ordem. Tá bom? Um caso interessante é quando você tem um sistema conformacionalmente rígido. A eliminação passa a ser sim. Olha um exemplo aqui. Você tem um sistema altamente rígido, um bicíclico, e você tem um grupo abandonador aqui, né? NCH33, não é um dos melhores grupos abandonadores, né? E a posição dele em relação a... Aqui tem um D de deutério, tá bom? Tem um deutério aqui, então você observa o seguinte, que o grupo abandonador aqui, ele não está anti, ele está sim, né? E pelo fato de esse sistema ser rígido, não há como interconverter para uma forma onde o grupo abandonador fique anti. Não tem condições. Então, de uma forma bem energética, com aquecimento e um meio básico forte, você consegue obter um produto de eliminação, né? A base abstrai esse deutério, forma a dupla e expulsa o grupo abandonador. Só que aí, com a posição do grupo abandonador em relação ao deutério beta, né, ligado ao carbono beta, não é anti, é sim, então ocorre assim a eliminação. Tá bom? Mas ocorre somente se a conformação antiperiplanar não for possível de ser formada. É um pouco mais energética assim, mas ela ocorre, tá? Em sistemas conformacionalmente rígidos, tá bom? Aqui é uma visão de projeção de Newman a partir desse carbono aqui que eu estou apontando para vocês. Ó. Vocês observam aqui a posição do grupo abandonador em relação ao deutério beta é sim, ok? Bom, então a gente vai resumir assim a nossa aula de hoje. Simples, objetivo e rápido. Se você tiver uma reação de estereoquímica E2, tá? Ela vai ser favorecida na conformação antiperiplanar, tá? Em sistemas conformacionalmente livres. Tá? Agora, como quem não tem cão caça com gato, se não der antiperiplanar, em sistemas rígidos, é assim periplanar acontece. Ok? Bom, o que é que vem por aí? Na primeira parte do vídeo nós vimos um pouco das reações E1 e E2, né? Aquela questão da lei cinética, do mecanismo, as principais características da regioseletividade. Aqui, nesse vídeo 2, a gente viu um pouquinho aí da estereoquímica, da estereoseletividade, né? Envolvendo aí os sistemas que são livres conformacionalmente e também rígidos, né? Onde a antiperiplanar é favorecida. O que é que vem por aí? Na nossa próxima aula, nós vamos conversar um pouquinho acerca dessa ideia de como será que eu controlo as condições reacionais para ter um produto E2 frente a uma SN2. E com relação a essa concorrência entre E1 e SN1, já que ambas acontecem com formação inicial de carbocátion, como controlar para que eu tenha um produto de eliminação e não de substituição? Isso é o que a gente vê na próxima aula, que eu estarei disponibilizando em breve, tá ok? Agradeço a vocês pela atenção, agradeço também pelas visualizações, por estarem se inscrevendo no canal. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.